Olá, cursistas! Vamos começar mais uma aula de lógica de programação do curso técnico de informática para a internet. A aula de hoje tem os seguintes objetivos: reconhecer os diferentes tipos de operadores, identificar a ordem de prioridade de execução dos operadores, avaliar corretamente uma expressão para visualizar o seu resultado, saber criar e testar estruturas de tomada de decisão, implementar algoritmos com estruturas de repetição. É muito comum lidarmos com expressões, uma vez que a maior parte de todo o trabalho computacional está relacionado e envolve a utilização de cálculos. Essas expressões são definidas pelo relacionamento existente entre variáveis e constantes numéricas por meio da utilização dos operadores. Com os operadores, nós podemos incrementar, decrementar, comparar e avaliar dados. Existem três tipos de operadores: os operadores aritméticos, os operadores relacionais e os operadores lógicos. Os operadores aritméticos são usados para se obter resultados numéricos, utilizando números inteiros e reais. Nesse quadro, temos os operadores, uma expressão para representar sua utilização, sua função, sua precedência e temos uma operação. Temos os operadores unários, que irão mostrar se um número é positivo ou negativo, o operador de exponenciação, multiplicação, divisão, um operador que retorna o resto em uma divisão inteira e outro operador que efetua a divisão inteira de um valor e também a adição e subtração. Os operadores relacionais são utilizados para comparar uma sequência de caracteres ou números. Eles geram resultados lógicos pela comparação entre essas duas expressões. No visual G, temos os operadores de igualdade, menor que, maior que, menor ou igual, maior ou igual e diferente. Esses operadores vão comparar o conteúdo das variáveis e vão retornar valores lógicos, verdadeiro ou falso. Os operadores lógicos servem para combinar resultados de expressões, retornando se o valor final ele é verdadeiro ou falso. São utilizados quando se torna necessário tomar decisões. É preciso, na maioria das vezes, tomar decisões no andamento de um algoritmo. E essas decisões interferem diretamente no andamento do programa. Temos o operador não, que inverte o valor lógico da variável. O operador e, em que a expressão será verdadeira apenas se os valores forem verdadeiros. O operador ou, em que a expressão será falsa apenas se os dois valores forem falsos. E o operador show, em que a expressão será verdadeira apenas se os valores forem diferentes. Para vocês entenderem melhor a utilização dos operadores lógicos, nós vamos ver agora a tabela da verdade, que é um conjunto de todas as possibilidades combinatórias entre os valores lógicos de uma expressão. Aqui temos a tabela da verdade dos 4 operadores lógicos. Em uma operação de negação, iremos inverter o valor do operando. Então, se o valor de A for falso, não A será verdadeiro. Se o valor de A for verdadeiro, não A será falso. Na operação de junção, ou,
será falso apenas se os dois valores dos operandos forem falsos. Caso contrário, sempre será verdadeira. A operação de conjunção e será verdadeira apenas se os dois valores dos operandos forem verdadeiros. Caso contrário, ela sempre será falsa. Na operação de disjunção exclusiva, show, será verdade se os operadores tiverem valores diferentes. Se forem iguais, o resultado será falso. Toda expressão é composta de um ou mais operandos. Assim como na matemática, na programação também se aplica a regra da precedência. Para estabelecer prioridades no que diz respeito a qual operação executar primeiro, utilize os parênteses. Então, a ordem de precedência geral seria essa: primeiro os parênteses, depois os operadores aritméticos, os operadores relacionais e, por último, os operadores lógicos. Até agora, a maioria dos algoritmos desenvolvidos tratavam de processamento simples para tarefas pequenas. Mas muitas situações no nosso dia a dia exigem a tomada de decisão, ou seja, diante de um determinado fato, nós devemos realizar ou não uma determinada ação. Apesar de conseguirmos solucionar problemas, transformando esses problemas em programas, os recursos até aqui estudados são limitados, pois haverá momentos em que um determinado valor dentro de um programa necessitará ser tratado para que um processamento mais adequado seja feito. Então, imagine a seguinte situação: um programa que apresente a média escolar de um aluno. Até aqui muito simples. Mas além de calcular a média, o programa deve apresentar se ele está aprovado ou reprovado, segundo a análise da sua média. Observe que aqui é necessário verificar a média do aluno para então tomar uma decisão no sentido de apresentar a sua real situação, aprovado ou reprovado. Os comandos de decisão ou desvio fazem parte das técnicas de programação que conduzem à estrutura de programas que não são totalmente sequenciais. Com as instruções de salto ou desvio, pode-se fazer com que o programa proceda de uma maneira ou de outra, de acordo com as decisões lógicas tomadas em função dos dados ou resultados anteriores. As principais estruturas de decisão são se, então, se não. A estrutura de decisão se, então, ela é simples e ela utiliza essa sintaxe. Se a expressão lógica for verdadeira, então a sequência de comandos será realizada. E o fim. Temos aqui um exemplo, a implementação de um algoritmo que concede um abono de R$100 ao salário de um funcionário, caso ele receba menos que R$1.000 como salário. Temos a declaração das variáveis do tipo real, salário e novo salário, o início do algoritmo, e o programa irá pedir para o usuário digitar o valor do salário e irá armazenar o valor digitado na variável salário. Depois, iremos verificar se o salário é menor que R$1.000. Então, se o valor digitado for menor que 1.000, o abono de R$100 será concedido. Ou seja, o novo salário receberá o valor do salário digitado mais 100 e irá escrever o valor do novo salário, o valor resultante da operação. Podemos perceber que o algoritmo verifica a condição. O salário é menor que 1.000 e concede o abono apenas se essa condição for verdadeira.
Caso contrário, caso seja falsa, o programa vai ser encerrado, sem apresentar resultado nenhum. E como seria a representação desse algoritmo em um fluxograma? Vamos ver? Temos o início, a declaração das variáveis salário e novo salário, a saída, digite o valor do salário, que será apresentada na tela, a entrada do valor do salário e chegaremos na condição. Se o salário for menor que 1.000, novo salário irá receber o valor do salário mais 100. Irá escrever na tela o valor do novo salário e finalizará o algoritmo. Se a condição for falsa, o algoritmo será finalizado. Além da estrutura de decisão simples que acabamos de ver, temos também a estrutura de decisão composta. Caso quiséssemos que no exemplo anterior o algoritmo não fosse finalizado. Então, a sintaxe seria: se a expressão lógica for verdadeira, então execute a sequência de comandos. Se não, execute a outra sequência de comandos. E fim-se. Agora, vamos resolver o mesmo exemplo de antes, mas ao invés de encerrarmos o programa se a condição for falsa, ou seja, se a pessoa receber mais de R$1.000, vamos colocar outra instrução que informa ao usuário que o funcionário não vai receber nenhum abono. Teríamos então mais de um processamento a ser realizado. Nesse caso, também para uma condição falsa. Nesse caso, a condição será avaliada e, caso seja verdadeira, executará o conjunto de instruções apresentadas depois do então. A variável novo salário vai receber o salário digitado pelo usuário mais 100 e escrever na tela o valor. Caso a condição seja falsa, serão realizadas as ações após o comando se não. O programa vai escrever na tela que não haverá abono. A apresentação desse algoritmo em um fluxograma ficaria da seguinte maneira. Temos o início, a declaração das variáveis salário e novo salário, a saída, digite o valor do salário, que será apresentada na tela, a entrada do valor do salário e chegaremos na condição. Se o valor for menor que 1.000, o novo salário irá receber o valor do salário mais 100 e irá escrever na tela o valor do novo salário e finalizará o algoritmo. Se a condição for falsa, a mensagem não haverá abono será mostrada e o algoritmo será finalizado. A estrutura de decisão composta encadeada é outra forma de utilização das estruturas, encadeando ou alinhando outras condições a uma estrutura de decisão. Nesse caso, as instruções que compõem um conjunto determinado, como verdadeiro ou falso, poderão também receber uma ou mais condições a serem testadas. Nessa estrutura, várias condições serão testadas. Se a expressão lógica for verdadeira, então será executada uma sequência de comandos. Se não, outra sequência será executada. Dentro do bloco se não, temos outras condições que serão testadas. E como seria isso na prática? Vamos ver a implementação de um algoritmo. Esse algoritmo solicita ao usuário o salário de um funcionário e mostra ao final do programa o imposto a pagar. Se o salário for negativo ou zero, mostra a mensagem de erro, valor inválido. Se o salário for maior que R$2.000, então será calculado um imposto de 10% sobre o valor do salário e o valor será mostrado na tela. Se o salário for menor que R$2.000, então será calculado o imposto de 5% sobre o valor do salário
e o valor do imposto será mostrado na tela. As estruturas que utilizam o comando SI são ótimas para a tomada de decisão, mas se tornam um pouco complicadas quando existem muitas possibilidades de escolha para o usuário. Para solucionar esse problema, nós podemos utilizar as estruturas de decisão por seleção múltipla, cuja sintaxe é: essa estrutura compara as expressões com as expressões restantes, expressão 1, expressão 2. Se a comparação for verdadeira, ela executa a instrução do caso selecionado, saindo do laço. A estrutura tem um caso padrão, outro caso, que é opcional, ou seja, executado quando todas as outras condições falharem. Temos agora um exemplo. O usuário irá digitar o sinal de uma operação, soma, subtração, divisão e multiplicação. E o algoritmo irá realizar a operação com os dois números já definidos no começo do programa. Então, temos a declaração das variáveis. Número 1 irá receber 10 e número 2 irá receber 2. Será pedido para o usuário digitar o sinal de qual operação deseja realizar com os números soma, subtração, multiplicação ou divisão. A operação será realizada e o valor será armazenado na variável resultado, e o seu valor será depois mostrado na tela. O comando outro caso será executado apenas se a operação digitada pelo usuário seja inválida, ou seja, se ele digitar um sinal que não tenha sido referenciado no programa. Quando se deseja que um determinado conjunto de instruções ou comandos seja executado um número definido ou indefinido de vezes, nós utilizamos as estruturas de repetição. Nesse caso, poderá ser criado um loop que efetue o processamento de um determinado trecho tantas vezes quando forem necessárias. Os loopings também são chamados de laços de repetição ou malhas de repetição. Temos dois tipos de estrutura de repetição. Uma que irá testar no começo se a execução de uma condição é verdadeira ou falsa, e outra que irá testar no final da execução se a condição é verdadeira ou falsa. A estrutura de repetição com teste no início consiste em uma estrutura que permite repetir diversas vezes o mesmo trecho do algoritmo, porém sempre verificando, antes de cada execução, se é permitido executar o mesmo trecho. Simplificando, essa estrutura fará com que haja no algoritmo uma repetição de instrução enquanto uma certa condição for verdadeira. Enquanto uma expressão for verdadeira, faça que uma sequência de comandos seja realizada. No exemplo, temos a seguinte situação: um algoritmo que mostra o dobro de um número enquanto ele for maior que 0. Então, o usuário irá digitar um número. Enquanto o valor for maior que 0, o programa será executado. Enquanto a condição for verdadeira, o programa continuará pedindo para que o usuário digite o número e mostrará seu dobro. Vocês se lembram do algoritmo que calcula a média aritmética de um aluno? O usuário entra com as 4 notas do aluno e o programa calcula a média e mostra na tela. O processamento nesse algoritmo é realizado uma única vez para um único aluno. Mas e se forem mais alunos? Por exemplo, se eu tiver 50 alunos? Nós podemos solucionar esse problema escrevendo o algoritmo
uma vez para cada aluno. Ou seja, se eu quiser calcular a média dos 50 alunos, eu teria que escrever o mesmo código 50 vezes. Essa solução é simples, mas não é viável. Outro modo de resolver esse problema seria utilizar a mesma sequência de comandos novamente. Ou seja, teremos de realizar um retrocesso ao início dos comandos para cada aluno, fazendo com que o fluxo de execução repetisse um certo trecho do algoritmo, o que nessa aplicação corresponderia a repetir o mesmo trecho 50 vezes, sem, no entanto, ter que escrevê-lo 50 vezes. Vamos ver como ficaria o algoritmo? Como queremos repetir o mesmo código 50 vezes, teremos uma variável chamada contador, que será responsável por armazenar o número de vezes que o loop será executado. Nosso contador será iniciado com o valor 0. Enquanto seu valor for menor que 50, o programa irá pedir para o usuário digitar as 4 notas. Irá calcular a média dos valores digitados e irá escrever na tela o valor da média. Então, o contador irá receber seu valor acrescido de 1. Ou seja, como ele foi iniciado com 0, agora seu valor passará a ser 1. O programa retornará para o começo do loop e irá verificar se o valor do contador é menor do que 50. Como essa expressão será verdadeira, todo o código será executado novamente. Já a utilização de estruturas de repetição com teste no final são recomendadas quando nós não conhecemos o número de repetições a serem executadas. Essa estrutura também precisa de um teste para interromper a repetição, e a sua diferença para a estrutura de repetição com teste no início é que ela testa ao final. Significa que ela executa pelo menos uma vez o trecho do código, diferente da estrutura enquanto, que executa somente o conjunto de instruções enquanto a condição for verdadeira. Para essa estrutura, nós temos a seguinte sintaxe. Repita uma sequência de comandos até que a expressão lógica seja verdadeira. Quando a expressão lógica for verdadeira, o programa será finalizado. Caso contrário, a sequência de comandos continuará sendo executada. Vamos ver a implementação de um algoritmo para calcular a multiplicação por 3 de um número digitado pelo usuário. O algoritmo utiliza o comando repita até que a condição seja verdadeira. Temos um contador iniciado com o valor 1. O usuário irá digitar um número e o número será multiplicado por 3. Depois, o valor será mostrado na tela. O contador receberá seu valor mais 1 e passará a valer 2. Depois, a condição será verificada. Como o contador não é maior que 5, o bloco de comandos será executado novamente até que a condição seja verdadeira. Anteriormente, foram vistas duas formas de elaborar um looping. Uma usando o comando enquanto e a outra usando o comando repita. Foi visto também como elaborar rotinas que efetuaram a execução de um loop um determinado número de vezes com a utilização de um contador. Porém, existe uma possibilidade de facilitar o uso de contadores finitos sem fazer o uso das estruturas anteriores, deixando-os para a utilização de loopings em que não se conhece o número de vezes que uma determinada sequência de instruções deverá ser executada. Os loopings que possuem um número finito de execuções podem ser processados por meio de estruturas de laços contados do tipo para-faça. A estrutura para-faça
tem o seu funcionamento controlado por uma variável denominada contador. Sendo assim, poderá executar um determinado conjunto de instruções um determinado número de vezes. Essa é sua sintaxe para a variável de um valor inicial até um valor final, passo o incremento e faça, e a sequência de comandos a ser executada e o fim. Agora, para exemplificar, nós temos um exemplo de um algoritmo que escreve a tabuada dos 5 primeiros números utilizando essa estrutura. Temos a declaração de duas variáveis, i e j. Para i, com o valor inicial de 1 até o valor final de 5, faça. Será dado um espaço e outra estrutura para será executada. Para j, de valor inicial 1 até o valor final 10, faça. A primeira estrutura para será responsável por apresentar a tabuada de 1 a 5. Já a segunda estrutura será responsável por representar cada multiplicação dessas tabuadas. Agora vamos ver a comparação entre as estruturas de repetição. Quais utilizam contador, quais executam o código e depois verificam a condição, quais verificam a condição e depois executam o código. A estrutura para utiliza contador. Já o seu uso é opcional nas outras estruturas. A estrutura para tem uma quantidade pré-definida de interações. Essa característica já depende nas outras estruturas. Na estrutura para e enquanto, a condição será verificada e depois serão executados os comandos. Ao contrário da estrutura faça e repita, que serão executados e depois será verificada a condição. As estruturas para, enquanto e faça serão executadas enquanto a expressão lógica for verdadeira. Já a estrutura repita não será executada. A estrutura repita será executada enquanto a expressão lógica for falsa. Já as outras estruturas para, enquanto e faça não serão executadas. Agora vamos fazer uma revisão do que vimos na aula de hoje. Com os operadores, nós podemos incrementar, decrementar, comparar e avaliar dados. Existem 3 tipos de operadores: os operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Os operadores aritméticos são utilizados para obter resultados numéricos, utilizando números inteiros e reais. Os operadores relacionais são utilizados para comparar strings de caracteres e números. E os operadores lógicos servem para combinar resultados de expressões, retornando se o resultado final é verdadeiro ou falso. Os comandos de decisão ou desvio conduzem a estrutura do programa para que eles procedam de uma maneira ou de outra, de acordo com as decisões lógicas tomadas. As principais estruturas de decisão são se, então, se não. Existem ocasiões em que é necessário efetuar a repetição de um trecho do programa, um determinado número de vezes. Então, nós utilizamos as estruturas de repetição. Nós temos 3 tipos de estrutura de repetição: enquanto, faça, repita, até e para, faça. Como vocês sabem, na segunda e na quarta aulas nós teremos uma atividade. A atividade prática de hoje poderá ser realizada em sala de aula ou em laboratório de informática.
Vocês podem se separar em equipes e o tutor presencial lerá as questões propostas, utilizando o quadro escolar quando necessário para anotar algum dado do enunciado da questão. As questões elas poderão ser resolvidas utilizando a ferramenta Visual G ou manualmente. O tutor presencial irá avaliar a resolução das questões de cada equipe durante ou no final da mesma. Não se esqueçam, o problema deverá ser resolvido por completo. Todos os membros da equipe deverão concordar com a solução. E os critérios de avaliação serão a resolução correta do problema proposto, a participação, motivação e empenho, saber trabalhar em equipe para a resolução do problema. Não se esqueçam de revisar o conteúdo da aula e caso tenham alguma dúvida, postem no fórum. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima aula de Lógica de Programação.